Olá, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o presbítero José Roberto. Mais uma vez, quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25, onde diz: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí eu pergunto: Deus é louco? O que significa a loucura de Deus é mais sábia que os homens? Em uma das cartas de Coríntios, em uma das citações, Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Eu não entendi muito bem isso. Como Deus pode ter algo de louco nele, sendo que ele é perfeito? Seria algum problema de tradução errada nessa parte? Que loucura é essa que Paulo atribui a Deus? A confusão que muitas vezes é feita diante desse texto é porque muitas vezes ele é considerado de forma isolada, sem um estudo mais detalhado de seu contexto. O estudo do contexto se faz muito necessário para que possamos compreender o verdadeiro significado. É o que nós vamos fazer agora, resumidamente. O que significa a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens? Primeiro, o texto onde Paulo menciona essa questão da loucura de Deus e também a fraqueza de Deus está lá em 1 Coríntios 1:25, onde nós acabamos de ler, e diz: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E para nós entendermos esse trecho, precisamos compreender alguns trechos anteriores. Paulo aqui está discorrendo aqui sobre a mensagem da cruz, ou seja, sobre Jesus Cristo, o Salvador, que foi crucificado para nos salvar, o evangelho da salvação. Essa mensagem ela era considerada por muitos como uma grande loucura, algo sem pé nem cabeça. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Podemos ler isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. Segunda, toda a obra feita por Deus, através da morte de Cristo, confundiu aquilo que os homens julgavam que Deus deveria fazer. Os homens queriam ditar como Deus faria sua obra, mas Deus a fez e ainda faz, conforme Ele quer, demonstrando o quão frágil é a sabedoria humana. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. A forma como Deus veio ao mundo por meio de Cristo, a forma como foi morto, crucificado e ressuscitado, para muitos era algo irreal e não poderia de forma alguma representar Deus fazendo algo ao ser humano. É por isso que tanto judeus como não judeus, quando recebiam a pregação da palavra, o Evangelho, queriam receber sinais que os satisfizessem, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Judeus queriam sinais milagrosos, que eles pudessem identificar e aceitar.
gregos, que eram os não-judeus, queriam que o evangelho fosse provado por meio da glória, da lógica e do conhecimento que eles tanto amavam. Mas, segundo Paulo relata, o maior sinal de todos que já havia sido apresentado entre eles era a pregação da obra poderosa feita por Jesus Cristo na cruz para trazer salvação a todo que crê. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23 e 24. Apesar dessa grande obra feita por Deus ser apresentada tanto a judeus como a não-judeus, ambos a viam com crítica. Judeus viam-na como um escândalo, pois não aceitavam que o Messias pudesse morrer em uma cruz. E os não-judeus, ou seja, os gregos aqui mencionados, se apoiavam no seu saber, e para muitos deles essa história era uma grande loucura. A realidade sobre a loucura de Deus e sobre a fraqueza de Deus. Agora chegamos no tema da loucura de Deus. Essa loucura de Deus que Paulo cita, poderíamos entender como um apelido que esses perdidos dão à obra feita por Deus. Ou seja, para judeus e gregos, os que não criam, o evangelho da forma como Deus fez era uma loucura. É aqui que Paulo os ironiza. Se eles chamam a obra feita por Deus de loucura, logo, essa loucura de Deus, ainda assim, é muito maior e mais sábia que os pensamentos humanos, pois os homens, de forma alguma, têm sabedoria e poder suficiente para salvar-se a si mesmo. Paulo ainda fala também sobre a fraqueza de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui temos a mesma construção. Os homens perdidos apelidaram a obra feita na cruz de fraqueza, já que não aceitavam que Deus pudesse morrer em uma cruz para salvar o homem. Então, essa fraqueza, ironiza Paulo, é muito mais forte que a força dos homens, já que sozinhos estão totalmente perdidos. Assim, conseguimos perceber esse texto quão importante é se atentar ao seu contexto, versículos que vieram antes dele, para que consigamos ter uma visão correta daquilo que Paulo chama de loucura de Deus e de fraqueza de Deus. De modo algum temos Deus sendo considerado fraco ou louco por Paulo. Pelos perdidos, sim. Por esses, Deus era considerado louco e fraco, caso realmente tivesse morrido em uma cruz para trazer a salvação. Mas a forma como Paulo combate as ideias erradas de judeus e não judeus sobre a mensagem do Evangelho é incrivelmente poderosa em argumentos, capaz de demonstrar o quão perdidos eles estavam e continuariam estando caso se mantivessem nesse pensamento. Amém? Espero que você possa ter entendido esse pequeno resumo desse versículo. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.